Antes de tudo, queria, obviamente, fazer os cumprimentos ao Gustavo, né, que já deve estar cansado de escutar os elogios pela organização do Congresso. Eu tive aqui pela primeira vez nesse hotel, não me lembro se foi nesse auditório ou no do outro lado, 6 anos atrás, para o terceiro Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro. E voltei aqui no congresso da IFA, falei também, e agora, enfim, estou tendo a oportunidade de finalmente, depois de quase 2 dias de congresso, falar nesse congresso, e como diretor da BDF, assim como o Rodrigo, me sinto bastante orgulhoso de ver essa quantidade de público, o interesse em temas que realmente vêm discutir aquilo que está na vanguarda da tributação contemporânea. E realmente falar no setor elétrico, ou talvez falar no setor energético, e talvez a gente devesse fundir o painel de tributação da energia elétrica e a tributação do petróleo e gás, que já tivemos um painel hoje justamente sobre isso, porque o grande problema que a gente enfrenta na modernidade é que, quando a gente fala da tributação da energia, essa tributação da energia ela é absolutamente fungível. Tanto é assim que falamos aqui sobre compensação energética. E essa compensação energética, como dito pelo Donovan, nada mais é do que o quê? Saímos das hidrelétricas, porque houve baixa, por exemplo, no ano passado, do número de quilowatts-hora produzidos, e tivemos de acionar as nossas usinas térmicas. A Stael, por exemplo, citou aqui também que alguns estados do norte, principalmente Roraima, não tem ligação elétrica com o resto do Brasil. A gente está vendo com a crise da Venezuela, por exemplo, que vem ocorrendo apagões lá porque não há ligação com o sistema energético nacional. E dentro desse contexto, número 1, há uma grande fungibilidade. Número 2, não há uma capacidade da União em regular todos esses ambientes. E, número 3, há uma criação de diversos institutos anômalos por meio de portarias, por meio de leis, bastante esparsas, e que muitas vezes os tributaristas não têm conhecimento. E isso gera, obviamente, uma preocupação muito grande, porque hoje a gente vive justamente a transição entre as energias fósseis, ou, poderia-se dizer, energias não renováveis, e as energias renováveis. E é justamente sobre isso que eu quero tratar nesses 15 minutos, mais ou menos, que eu vou ter. Dentro desse contexto, eu acho que também seria interessante mencionar que a gente fala muito das induções negativas, a gente fala muito do peso que existe na conta elétrica por conta dos encargos já mencionados. Mas a gente também tem de reconhecer que existem iniciativas que passam por uma tentativa de despoluir ou melhorar a matriz energética brasileira, com erros e acertos, como a gente vai ver mais à frente, mas existem tentativas do governo federal, dos governos estaduais, para tentar justamente fazer essa limpeza da matriz energética brasileira. Agora, eu me lembro de um dado aqui, eu até conversava com o Rodrigo antes da palestra, e a gente fala aqui sobre energia eólica, fala sobre energia solar, fala sobre energia nuclear, né? Fala sobre energia hidrelétrica, mas, dentro do balanço energético, como eu vou falar mais à frente, a gente tem, por exemplo, dentro da matriz energética do consumo residencial, 24,5% da energia utilizada na casa das pessoas, não energia elétrica, energia de forma geral, é de lenha. A lenha, hoje, ainda representa quase 25% do consumo energético das famílias brasileiras. De novo, não vamos confundir o consumo elétrico com o consumo energético. A matriz elétrica é a matriz que abastece as nossas lâmpadas, etc. A matriz energética é tudo que é consumido e que produz energia. Então,
Então, quando você liga o fogão, você está fazendo um consumo energético, caso sua casa seja abastecida com gás, mas não necessariamente um consumo elétrico. E essa multiplicidade de dados me fez até pensar, eu vi um meme esses dias na internet que falava, né, você começa ali meia-noite, você está pensando em dormir, pega o celular, aí você começa a pesquisar, quanto é que foi, sei lá, o jogo de futebol tal, e quando dá 4 horas da manhã, qual é quantos nervos tem na pata esquerda da formiga, né? Então, eu me senti um pouco assim preparando essa palestra, porque a quantidade de dados é imensa, o número de autoridades que fala a respeito da energia de forma geral é muito grande, e eu tentei selecionar algumas matrizes que façam a ponte entre energia elétrica ou não e essa nova economia sustentável. Dentro desse contexto, é curioso que a gente diz que os advogados, de forma geral, têm dificuldades, né, em classificar, em definir os objetos do mundo ou os objetos legalmente constituídos. Mas eu me vi com uma dificuldade na física. Eu encontrei várias fontes diferentes que falam sobre classificação da produção de energia. Então, algumas falam por origem, por equipamento, por renovabilidade. E dentro desse contexto é muito curioso que, para a física, por exemplo, alguns classificam em 5 formas diferentes: calor, luz, movimento, peso e química. Essas seriam as formas de produção de energia. Já outros falam em mecânica, térmica, elétrica, química, nuclear, magnética e de ionização. Algumas eu confesso que não sei exatamente o que significa, né? Principalmente essa energia da ionização, que parece uma coisa meio sobrenatural, mas que ela existe, de fato existe. Pelo critério da sustentabilidade ou renovabilidade, também existem controvérsias, porque se falam das energias fósseis, e se fala de carvão mineral, gás, petróleo, e há uma divisão nesse petróleo, que talvez tenha um petróleo natural e um petróleo sintético, já que o petróleo de xisto ou gás de xisto são considerados como petróleo e gás sintéticos, e a energia nuclear, que se considera também como não renovável. Já as energias renováveis, se fala na energia eólica, se fala na energia gravitacional ou das marés, se fala na energia hidráulica, que obviamente a gente fala das hidrelétricas de forma geral, geotérmica, solar, por hidrogênio e de biomassa, que inclui aí o biogás. Então, várias classificações diferentes para a gente identificar o quê? Quais são as fontes de energia e como a gente vai tributar essas fontes de energia. E fica uma pergunta: será que há uma indução clara às energias não poluentes dentro do sistema brasileiro? Será que quando se faz, por exemplo, o cálculo da subvenção, ou quando se faz o cálculo dessa divisão de encargos do setor elétrico, existe, de fato, uma obrigação legal de verificar ou de tributar aquilo que seja mais poluente, diferentemente daquilo que seja menos poluente? Talvez o professor Roque Carrasa ontem, dentro de sua concepção constitucional, diria que isso pode ser um reflexo da capacidade contributiva ou dos princípios constitucionais que preservam ou visam preservação do meio ambiente. Então, dentro desse contexto, segundo esse conceito que o professor Roque ontem exprimiu várias vezes, na realidade você teria já princípios constitucionais que permitiriam isso. Mas a gente sabe que entre a Constituição e a aplicação cotidiana do direito existe um espaço de manobra bastante grande. E a gente sabe que, na realidade, apesar de alguns acreditarem que a hierarquia seja verticalizada e comece na Constituição e acabe ou nas instituições normativas ou
nas portarias ou nos regulamentos das agências reguladoras, muitas vezes o que acontece é exatamente o contrário. Você tem um campo constitucional basicamente infinito e, na realidade, o que é aplicado de fato é aquilo que está na base dessa pseudo-pirâmide. Da mesma forma, como também problemas que a gente visualiza, é como a gente trabalha com as fontes de energia, como eu disse, que tem uma fungibilidade entre elas. Porque você tem vários mecanismos de produção, mas o que vem na energia do poste aqui é absolutamente irrelevante. A gente sabe que vem a energia elétrica, mas qual foi a origem dessa energia elétrica, como carimbar isso, realmente a gente tem uma dificuldade quando a gente fala principalmente da transmissão e do consumo. Obviamente, na base da geração, a gente tem uma facilidade de identificar qual é essa energia. Mas quando ela entra no sistema e ela é redistribuída no sistema, talvez os estados tenham uma dificuldade em carimbar essa energia, porque a energia que passa no fio é exatamente igual. Curiosamente, dentro desses dados que eu tentei compilar, eu me deparei com uma coisa bastante curiosa, que talvez muitos de vocês não conheçam. Existe uma empresa pública somente para produzir dados sobre o setor energético. Essa empresa de pesquisa energética é uma empresa pública vinculada ao Ministério das Minas e Energias, que basicamente a única coisa que ela faz é compilar dados anualmente dentro do Balanço Energético Nacional. E esse Balanço Energético Nacional, que é um documento de 62 páginas, são os slides sobre o Balanço Energético Nacional. O balanço mesmo tem mais de uma centena de páginas. E esse balanço traz dados muito interessantes. Por exemplo, e eu não quis copiar nos slides aqui, porque justamente pela dificuldade foi apontada pelo Donovan, né? Se a gente coloca nos slides aqui, ninguém vai conseguir ler. Então, eu acho que eu lendo aqui para vocês esses dados, isso talvez facilite. Mas o que é curioso? A gente tem, na realidade, o Brasil com um índice de perdas bastante elevado. A gente tem o Brasil com índice de perdas entre técnicas e não técnicas, ou seja, entre o gato e os desperdícios sistêmicos. A gente tem perdas equivalentes a 11,5% do consumo nacional, o que é um índice bastante elevado, que também se reflete também no setor de águas. A gente tem também um outro elemento importante que já foi citado pela Stael quando fez uma descrição geral, que é uma participação bastante grande das energias renováveis dentro da matriz energética brasileira. Na realidade, nos dados de 2017, esse é um elemento curioso, a gente tem 42,9% na matriz energética, não na matriz elétrica. E, no mundo, esse percentual gravita em 15,7%, e nos países da OCDE, e, enfim, tivemos aí a diretora da OCDE que veio aqui, que levou bordoada de um lado, do outro, na realidade, se fala em 10,1%. Dentro da oferta brasileira, alguns dados também que merecem destaque. A biomassa de cana representa 17% da matriz energética brasileira, advinda de fontes renováveis. Maior até do que a energia hidráulica, que representa 12%. Como eu disse antes, lenha e carvão vegetal, que vem da mesma matriz, representam 8% das energias renováveis. Lixívia e outras renováveis, que inclui a biomassa, representam 5,9%. E isso, ao todo, como eu disse, representa 42,9%. E aí, petróleo, 36%, gás natural, 13%, carvão mineral, quase 6%, urânio, 1,4%, e outras energias, 0,64%. Isso é dentro do plano da geração. Já no plano do consumo de energia por fonte,
A eletricidade vem com 17,5%, ou seja, de tudo que a gente está falando aqui, a gente, na realidade, está falando de 17,5% de tudo aquilo que é a matriz energética brasileira. O bagaço de cana tem 11,5%, a lenha 6,5%, e assim sucessivamente. Lembrando que a gasolina tem 9,6%, óleo diesel 18% e o etanol 5,5%. Então vejam que aquelas expectativas que eu confesso que também tinha quando eu vim dar a palestra aqui em dizer para vocês, olha, a energia elétrica é o maior elemento da matriz energética brasileira. Eu vi que, na realidade, eu estava redondamente enganado. E cada vez que você vai adentrando aos dados, você consegue encontrar mais elementos interessantes de discussão. No uso da energia elétrica, já que a gente fala geração, transmissão e consumo, as indústrias consomem praticamente 33%. Os transportes consomem praticamente 33%. As residências, 9,7%. O setor energético consome 10% da energia que é produzida, ou seja, há um alto consumo bastante elevado para essa produção. A agropecuária, 4%, e os serviços, 4,8%. Lembrando que de tudo isso, a gente tem 94,2% de uso energético da energia e, pasmem, 5,8% de uso não energético, o que para mim também foi algo bastante interessante. Todos esses dados, como eu disse, vêm desse balanço energético nacional, e a gente pode passar no próximo slide para verificar alguns dados sobre essa sustentabilidade da matriz energética e elétrica brasileiras. E esse é um elemento que me parece bastante interessante. E por que eu digo isso? Porque quando a gente pega, aí sim, como a Stael disse, a matriz elétrica brasileira, a gente tem o quê? Energia hidráulica, 65,2%. Biomassa, 8,2%. Energia eólica, 6,8%. Gás natural, 10,5%. Derivados de petróleo, 3%. Nuclear, 2,5%. Carvão e outros derivados, 3,6%. E a gente vê que o carvão continua tendo também aqui um papel bastante importante. Lembrando que a energia solar hoje representa 0,1% da matriz elétrica brasileira e a energia eólica representa e vem crescendo, cresceu no ano passado mais de 40%, e espero que com a nova indústria eólica do Piauí cresça mais, tem apenas 6,8%. Então, a oferta hidráulica é de 407 terawatts-hora e a oferta total é de 624, que é um ligeiro aumento em relação aos anos anteriores. E o Brasil, aí sim, numa participação global de energias renováveis, tem 80,4% da energia elétrica, enquanto o mundo, 22,8%, e os países da OCDE, 23%. Dentro desse contexto, quando vai se verificar? Isso é a questão da sustentabilidade da matriz energética e elétrica brasileira. Agora, como a gente calcula, no overall, como é a posição do Brasil frente a outros países na produção e no consumo de energia elétrica? Então, existe, desde 2011, esse chamado trilema energético do World Energy Council. Ele usa 3 grandes grupos de elementos. Então, se vocês pegarem esse relatório, que sai anualmente, e ele fala Energy Security, ou seja, a possibilidade de ter segurança energética do ponto de vista de uma energia estável, uma energia que, de fato, não tenha grandes variações de qualidade e quantidade. E quando eu falo isso de qualidade e quantidade, eu cito, por exemplo, um caso bastante curioso. Eu, enfim, tenho um bom amigo que é o diretor do Sírio-Libanês Brasília. Eles foram instalar uma nova leva de equipamentos
E a grande dificuldade que eles tiveram foi com o fornecimento de energia elétrica para aquele equipamento, porque eles têm de ter uma segurança energética muito maior, eles têm pelo menos 3 sistemas de backup diferentes nos leitos, mas nas máquinas eles têm 2 sistemas diferentes, mas quando aciona sempre o gerador, o equipamento começa a dar problemas, porque eles têm um nível de precisão bastante elevado. Então, esse é o problema básico da segurança energética. Equity, energy equity, accessibility and affordability. Aqui eu acho que no caso brasileiro a gente não tem grandes problemas, porque a energia, depois, enfim, de vários programas, por exemplo, eu cito, e aí temos 2 nordestinos aqui na mesa, né? No caso da Paraíba, por exemplo, a gente teve a cerimônia de apagar o último candeeiro da Paraíba, então realmente a eletrificação rural chegou a toda a Paraíba, mas vários estados do Nordeste e principalmente aí da região norte não tem eletrificação naqueles lugares mais remotos. Então, o accessibility, ou seja, a acessibilidade à energia elétrica brasileira ainda tem problemas. E affordability, eu acho que a energia elétrica brasileira, de forma geral, é uma energia relativamente barata, se você comparar com outros países mais desenvolvidos. E, por fim, a gente tem o environmental sustainability. E aí, no caso brasileiro, se a gente fala de uma matriz com mais de 80% de energias renováveis, de fato a gente tem uma sustentabilidade ambiental bastante grande, a despeito do que qualquer pessoa possa dizer ou falar mal sobre Belo Monte, enfim, as grandes usinas hidrelétricas contemporâneas. Mas sempre que você vai fazer qualquer tipo de obra, enfim, alguns capivaras podem morrer, algumas pessoas vão ser de fato desalojadas, isso é bastante triste, mas são sempre sopesamentos que ocorrem e que precisam ser feitos quando você faz obras de grande porte. A gente teve Olimpíadas, teve Copa do Mundo, teve tudo isso, e a gente sabe que, obviamente, algumas decisões precisam ser tomadas em benefício da coletividade. Usando esses 3 elementos, security, equity e sustainability, eles fazem uma matriz e tem uma relação de todos os países. Obviamente, os primeiros são países bastante conhecidos, como Dinamarca, Suíça, Suécia, Holanda, Reino Unido, pasmem, Eslovênia, Alemanha, Nova Zelândia, Noruega e 10º lugar, a França. O Brasil está em 53º lugar. É o 5º quando você soma a América do Sul com a América Central, que é o parâmetro que eles usam, e está atrás do Uruguai, Chile, Colômbia, Peru e Costa Rica. O Brasil tem um score que eles fazem, que é BBB, ou seja, o máximo seria, obviamente, AAA, ou seja, em Energy Security, B, Energy Equity, B, Environmental Sustainability, B. Então, tem uma série de desafios nesse relatório que falam que veem um outlook para o Brasil, que o Brasil tem tentado melhorar o environmental sustainability, mas precisa ter mais políticas públicas de fato, capilarizar esse acesso. Mas enquanto a gente tiver locais do Brasil que não têm acesso à energia elétrica gerada por todo o sistema, a gente tem dificuldades aí sistêmicas bastante elevadas. ICMS ecológico. E a gente estava discutindo no grupo, e a gente teve um grande trabalho, a Thaís realmente fez com o chicote ali e com a bondade dela, fez com que todos cumprissem os prazos, fez planilhas, fez tudo isso, e a gente ficou discutindo e eu decidi colocar o ICMS ecológico porque esse é um tema que me parece falso. Todo mundo gosta de falar do ICMS ecológico e achar que é uma coisa bacana, etc, etc. Mas, primeiro, ICMS ecológico não é uma regra de direito tributário e não tem absolutamente nada a ver com direito tributário. É uma regra de direito financeiro. Então, quando se fala ICMS ecológico, se faz tudo isso, na realidade, dentro dos 25% que cabem aos municípios, um dos fatores que orientam a distribuição do FPM são os fatores do ICMS ecológico.
No caso do Rio de Janeiro, é bastante sofisticado. Você tem vários elementos ali que direcionam. Mas será... E o ICMS ecológico hoje é difundido em basicamente todo o Brasil. Agora, será que o ICMS ecológico não deveria ser voltado efetivamente à ecologia, ou seja, a fontes renováveis de energia? Será que chamar aquilo que não é ICMS ecológico, que é isso que se chama hoje, e que para mim é absolutamente falso, não seria mais correto tentar encontrar de fato um ICMS ecológico? Será que quando você tributa os veículos automotores não poluentes, será que quando você tributa os insumos da produção de energia eólica, os insumos da produção de energia fotovoltaica, será que quando você faz isso, você não está de fato promovendo, aspas abertas, a ecologia? Vários desses elementos já têm convênios dizendo que não existe tributação nenhuma do ICMS em relação a isso. E, pasmem, quando a gente fala nisso, a gente está falando de um elemento de tributação, mas que tem impactos gravíssimos nos municípios, já que quando você dá o incentivo fiscal, em certa medida, como gostam de dizer no ditado, você está fazendo cortesia com chapéu alheio, porque o pedaço da arrecadação dos municípios que está sendo suprimido com os incentivos fiscais vai gerar problemas em todo o sistema financeiro. Então, eu acho que a gente tem de começar a pensar em, primeiro, parar de chamar o ICMS ecológico como ICMS ecológico. Segundo, tentar encontrar, então, o que pode ser caracterizado como esse ICMS ecológico. E, por fim, eu queria falar sobre aqueles que a gente pode chamar de gargalos tributários e regulatórios. Seriam vários os temas possíveis, mas tudo deriva, antes de tudo, da tributação multinível. A gente fala em tributação federal, em tributação estadual e em tributação municipal. Apesar de ninguém aqui ter falado sobre tributação municipal, um dos grandes casos que eu julguei no Conselho Municipal de Tributos de São Paulo foi justamente sobre serviços voltados à energia elétrica. Inclusive, curiosamente, os serviços para religar os gatos. Quando tinha gato, ia ser desligado, e depois você tem que pagar uma taxa para voltar. E se isso seria ou não tributável pelo ISS. Era um processo de mais de 75 volumes. Mas, quando a gente fala em tributação multinível, o que sofre com essa tributação multinível? Sofre a indução que quer se dar ao sistema. Ou seja, como a gente pode manter um sistema funcionando de maneira coerente? Como a gente pode tributar de maneira simplificada um setor econômico se você tem vários entes tributantes possíveis? Não é simplesmente com a adoção de regimes monofásicos que vai resolver o problema, mas a gente tem instrumentos de ordenação de políticas públicas em nível, notadamente, nacional. Quando há uma tomada de decisão em Brasília sobre um determinado tema, não existe essa capilaridade ou não existe um efeito trickle-down dessa regulação nos entes federativos. A gente vê isso com o setor aéreo, a gente vê isso com o setor energético, a gente vê isso com o setor da telefonia, em que os entraves regulatórios multinível acabam atrapalhando tudo isso. A gente vê, por exemplo, no caso específico da telefonia, a gente sabe que tem um painel específico disso, que a instalação das bases repetidoras é um dos grandes problemas, porque cada município decidiu fazer de uma forma diferente. A passagem dos postes, licenciamento ambiental, cada um estado, cada um município tem regras diferentes. Então, o tributário aí é um dos problemas, sem dúvida nenhuma. Será que é o maior dos problemas? Eu tenho minhas dúvidas. Até mesmo porque, muitas vezes, a gente gosta de dar incentivos fiscais, e não estou falando do que foi dito ontem no painel, que o Gustavo, que está aqui presente agora, maravilhosamente coordenou. Não é simplesmente dizendo, vamos acabar com todos os incentivos fiscais, que vai resolver algum problema. O que resolveria é
existe um impacto direto desses incentivos fiscais, especificamente aqui ao setor elétrico, na baixa do valor da energia? Ou simplesmente, como dito pelo Estael, vai ter um tiro no pé em que vem uma medida provisória que vem rearrumar o sistema e gera prejuízos de grande porte? Então, a gente não tem um accountability dos incentivos fiscais que são voltados para nenhum setor e, mais especificamente, para o setor elétrico. Mais ainda, o que se usa hoje na ideia de beneficiar as energias renováveis é o regime especial para o desenvolvimento da infraestrutura, o REID, famoso, incentivos da Sudene e da Sudan em matéria de imposto de renda. Ou seja, não existe uma política integrada e a gente vai pegando emprestado coisas que não têm absolutamente nada a ver com o setor elétrico, com o setor energético e com suas especificidades. Agora, a gente sabe que existe isenção de PIS/COFINS, tabela do IPI, que é realmente minimizada no caso dos insumos dos equipamentos para a energia eólica e para a energia solar. Eu não sei se estão querendo me chamar ou não, porque ninguém mostrou nenhuma plaquinha. Então, existe também, obviamente, no caso das importações, uma alíquota bastante reduzida, foi reduzida de 14% para 2%, e no caso de não similares nacionais, obviamente, não há tributação disso, e tem o clássico convênio CONFAS 101 de 96, que foi o primeiro a trazer uma série de desonerações nesses insumos da produção. Mas a gente vê, número 1, que são usadas coisas emprestadas, número 2, que essas coisas emprestadas são feitas de maneira absolutamente aleatória, porque mesmo tendo esse convênio CONFAS 101 de 96, dos 26 estados mais o Distrito Federal, 25, incluindo o Distrito Federal, dão incentivo de maneira permanente. Santa Catarina e Paraná, salvo melhor juízo, dão incentivo de maneira temporária e vão prorrogando ano a ano, gerando uma insegurança jurídica para essas pessoas. O que faz com que muitas das desonerações setoriais à energia solar e energia eólica sejam inefetivas, porque você tem um problema regulatório que gera custos excessivos de um lado e você tem uma série de problemas. E mais especificamente no caso da energia solar e eólica, eu trago, e tentando finalizar, o caso do sistema de compensação dos créditos de energia, dos chamados pequenos, dos micro e mini produtores de energia elétrica, que são aqueles que instalam os painéis em sua casa e que os painéis alimentam a rede e há uma compensação no final do mês, não há pagamento de PIS/COFINS, não há pagamento de uma série de coisas. Mas, na realidade, o governo está pensando agora em começar a cobrar o uso das linhas de transmissão para esses sujeitos. E os dados que vêm de 2016, que é o último dado que eu consegui encontrar em relação a isso, dizem que o número de casas ou de cooperativas que produzem esse tipo de energia, dos quase 100 milhões de estabelecimentos que recebem energia elétrica, são apenas 63.500. Ou seja, a gente vai agora desincentivar esses sujeitos que tentam produzir energia elétrica nas suas casas e que depois devolvem energia para o sistema. O número aumentou consideravelmente, aumentou mais de 1000% em 3 anos, mas ainda assim, em quase 100 milhões, 63 mil, realmente é um pingo numa lagoa. Tendo em vista tudo isso, a gente tem um grande desafio ainda em relação a entender como o sistema tributário pode induzir comportamentos verdes, e essas desonerações eminentemente pontuais e descasadas não vão produzir nada. Se quiserem acesso a mais dos dados que eu coletei, eu tenho todos os documentos aqui comigo. Agradeço novamente o convite e a atenção de todos, e só posso dizer obrigado a essas pessoas que estão resistindo aqui até o final da palestra.